adquirido pelas linhas aéreas de Moçambique, segundo aquilo que foi o esclarecimento, neste caso, do próprio governo, mas que suspeitava que havia um interesse não muito comercial nesta aquisição deste mesmo jato. Será que podemos dizer que as medidas, ou tendo em conta estas informações, aquilo que tem sido a atuação do Estado tem sido conduzente a dizer que está a haver uma racionalização daquilo que é a despesa pública em Moçambique? Muito obrigado. Boa noite, colegas do painel. Boa noite e obrigado à STV pela essa oportunidade e ao telespectador que nos acompanha. Antes que nós irmos a fundo da questão em como nós poderemos sair da crise, é importante talvez percebermos porque é que nós estamos na crise, porque acho que nós não podemos tentar procurar um diagnóstico sem que aliás, tentarmos resolver um problema sem que antes fizéssemos um diagnóstico. Primeiro, devo realçar que é muito bem sabido que a economia moçambicana carece de uma transformação estrutural, não é? E essa transformação estrutural, uma das medidas seria termos que olhar no setor da sua transformação na área de indústria transformadora, não sermos só apenas consumidores de produtos acabados, mas também sermos pessoas que tendem a produzir e exportar para termos o ganho que nós precisamos como um país normal. É também nos índices de desenvolvimento humano bem conhecido que Moçambique sempre está na cauda em termos de desenvolvimento. O capital humano necessário para produzir é muito deficiente em Moçambique, então nós precisamos também de saber que para nós podermos ser competitivos a nível global, temos que ter também esse capital humano muito bem qualificado, com os padrões internacionalmente conhecidos ou aceitos para que essa mão de obra possa ser também competitiva e tal que a nossa economia fique dinamizada. Porém, temos que saber e aceitar e acreditar que vários fatores afetam essa nossa própria economia, porque talvez algumas decisões políticas não são muito boas, como por exemplo, se nós formos a falar da racionalização da dívida pública, vem a nossa consciência que na verdade, nos últimos 10 anos ou 13 para cá, nós tivemos muito investimento e tivemos até as dívidas chamadas ocultas que não vieram para ajudar a economia. Isso tudo concorreu para que nós fôssemos, de facto, ao abismo financeiro e econômico em que hoje nós estamos. Agora, quando se fala de uma crise econômica, não é Moçambique o primeiro país que já esteve lá. Já tivemos a Grécia, por exemplo, no recente passado, já tivemos o Portugal, e todos esses países recorreram às organizações internacionais como a Bretton-Woods, nesse caso o FMI, o Banco Mundial, para poderem ter os pacotes de resgates. Até alguns pacotes de resgates foram contestados pelos próprios povos que tinham que merecer essa ajuda. O que está a acontecer com Moçambique é que nós, devido à nossa própria posição, à nossa própria atuação, que não estamos a demonstrar uma atitude muito séria, que essas instituições que poderiam, de facto, dar assistência necessária para podermos sair dessa questão, dessa crise econômica, eles distanciam-se de nós. Por quê? Há condicionalismo para uma dívida, aliás, para a estabilização de um país dentro de uma crise. Não é simplesmente querer dinheiro sem que se cumpra uma parte ou boa parte daquilo que são as condições que os financiadores querem que o povo, aliás, o país cumpra. Então, será muito complicado ter que se falar da ajuda externa ou sistematizada, enquanto há aparentemente investimentos que não ajudam a própria economia. Por exemplo, se existe uma percepção de que o jato adquirido pelas ALMs não devia ter sido adquirido porque na verdade não ajuda, para quem deve dar dinheiro, ele pode recuar. Se existe a percepção de que há investimentos em bens como viaturas de luxo que necessariamente não poderiam estar lá naquele... Quem devia dar dinheiro sempre vai recuar. Então, há que haver uma
atitude pragmática em termos políticos, não é? Independentemente da nossa economia ser aquela economia fragilizada em várias vertentes, como eu dizia, por exemplo, a questão da infraestrutura, a questão do capital humano, a questão da falta da fraca indústria transformadora, que é necessário que nós a longo termo temos que investir nisso. Uma atitude política pragmática pode de facto ser toda a diferença que nós precisamos para sair desse tipo de... Está a dizer que falta pragmatismo nesse sentido? Pragmatismo o que estou a tentar dizer aqui é que a percepção de que não se faz nada, só a percepção. Porque em política, o que parece ser é o que é. Então, há necessidade de os nossos políticos adotar uma nova forma de comunicar a sua mensagem e de fazer as coisas. Porque não basta dizer que estamos a racionalizar enquanto não parece estar a racionalizar o consumo ou o tipo de investimento. Então, há necessidade de dizermos, olha, estamos a racionalizar e as pessoas veem de que falta está a racionalizar. Eu vou dar um exemplo. Seria toda a diferença, por exemplo, se dissesse que, olha, para nós diminuirmos o engarrafamento, eu, chefe do Estado, vou caminhar da Ponta Vermelha ao meu gabinete, que são mais ou menos 15 minutos, porque estou para evitar o engarrafamento. E todos irão seguir, olha, afinal é possível caminhar. Enquanto o que acontece em Moçambique, em Maputo sobretudo, é que nós temos pessoas que querem deixar o carro na porta do restaurante onde vai comer, porque não quer caminhar sequer 1 metro para além de onde está a viatura. Então, são esse tipo de atitudes pragmáticas para as pessoas verem e aprenderem e sentir que, de facto, alguma coisa está sendo feita. Então, nós precisamos de um pragmatismo sério, mesmo político, para podermos, de facto, merecermos a piedade. Tenho que dizer que a piedade dos outros que devem nos ajudar, porque Moçambique é um país muito pobre, um dos países mais pobres do mundo, que ainda não tem a sua economia devidamente estruturada para competir internacionalmente e que deve, de facto, aprender com os outros. Isso sem perdermos a nossa própria soberania, porque somos um povo soberano e independente, mas nós precisamos de aprender dos outros padrões, dos outros países com os padrões internacionais. É por isso que nós temos aqui os indicadores internacionais, nos quais nós às vezes subscrevemos, porque podem nos ajudar a tomar algumas decisões políticas para podermos sair da crise. E como vinha dizendo, Portugal, Grécia, são países em termos de desenvolvimento humano muito já avançados, mas precisaram de uma ajuda externa. E nós estamos aqui sem o capital humano realmente competitivo, sem as infraestruturas necessariamente competitivas, aliás, que já não estão a aguentar com aquilo que é o peso global em termos de sua integração na região, como é que essa infraestrutura pode se enquadrar na arena internacional. Estamos aqui a falar de tantas outras componentes necessárias para tornar Moçambique uma economia competitiva, que estamos com déficit. E para agravar, somos aquele país que não tem ajuda externa, mas simplesmente não, porque não merece. Então, mais do que a Grécia, mais do que Portugal, nós precisamos dessa ajuda externa para podermos sair da crise. Mas mais do que isso, é a questão do pragmatismo político que pode nos ajudar a sair desse tipo de Muito bem. situações. Dr. Adriano Novunga, como é que tem estado a acompanhar aquilo que são as últimas informações à volta, se calhar, do comportamento do Estado em relação àquilo que seria a racionalização da despesa pública, face a um discurso que diz que pretendemos fazer com que a despesa pública seja cada vez mais apertada, pretendemos cortar naquilo que é a aquisição de bens e serviços necessários para o próprio Estado. Como é que entende aquilo que é o discurso e aquilo que tem sido a prática corrente do Estado nesta matéria de racionalização da despesa pública? Muito obrigado. Boa noite para os colegas. Bom, me parece que há uma consistência naquilo que o governo está a fazer em termos de despesismo. Desde que
me dou por atento aos processos políticos moçambicanos. Os vários governos que passaram foram sempre despesistas, e despesistas no sentido de consumo de luxo para os chefes grandes. E esse luxo grande para os chefes é feito com aquilo que é a receita interna que o Estado moçambicano gera. Portanto, sempre os impostos dos pobres trabalhadores são utilizados para o consumo luxuoso dos chefes. Isso nunca foi novidade aqui. Não tem sido visível nos governos anteriores porque temos o apoio dos doadores, que é utilizado para o investimento público. Os setores da saúde, da educação, de água e saneamento são realizados com os investimentos dos doadores. E o governo, o dinheiro que coleta através da autoridade tributária é utilizado para o consumo luxuoso dos chefes. Isso nunca foi novidade para ninguém. Como eu disse, nunca foi visível, porque nós, a população, tínhamos, digamos assim, os serviços básicos a funcionar minimamente, porque os doadores davam lá o dinheiro, num sentido. Noutro sentido, na cidade de Maputo, circulavam dólares dos doadores, que permitiam, por exemplo, o aluguer de casas a um preço elevadíssimo, e as várias pessoas que têm casas que arrendam ou saíram para viver na Matola conseguiam ter moeda externa para fazer várias despesas familiares e manter uma ideia que, no fundo, sempre foi uma bolha sustentada pelo dinheiro dos doadores. Ora, esse dinheiro foi todo ele cortado, foi retirado. Os chefes continuam, entretanto, o pouquíssimo que o Estado moçambicano gera continua a suportar o consumo luxuosíssimo dos chefes neste país, e um consumo luxuosíssimo que é esterilizante da economia. Há um certo tipo de consumo que pode propiciar um certo dinamismo à economia. Veja, por exemplo, o nosso presidente da República, na reunião que teve lá com o Partido Frelimo, recusou o trator. Ficou uma dúvida, mas o presidente recusa trator, qual é a ideia agora? Uma justificação não muito clara. E a notícia que depois aparece é que não, aceitou o avião. Os ministros distribuíram-se carros de luxo, os membros da comissão política, lá da comissão permanente, distribuíram-se viaturas de luxo. Tanto, como estou a dizer, tanto continuam esse padrão de luxo. E como disse, esse consumo de luxo não só é tranquilizador dos chefes, que não têm a preocupação de buscar, como dizia o meu colega, de buscar melhores estratégias para desenvolver o país. Porque os chefes estão a consumir. Você vai para as unidades sanitárias, não há medicamentos. Os chefes podem ir a qualquer momento à África do Sul receber tratamentos. A população não pode fazer isso, mas eles continuam a consumir. E como estou a dizer, esse consumismo luxuoso dos chefes é esterilizante ao desenvolvimento, naquele sentido em que os chefes estão comodamente sossegados, não se preocupam em buscar melhores estratégias para o desenvolvimento. Um recente exemplo, o meu colega vem da CTA, o presidente da CTA falou aquilo que falou. Eu conheço o Vuma há muito tempo. Vuma é do Chokwe. Vuma cresceu no Chokwe a comer tomate produzido no Vale do Limpopo, a comer arroz produzido no Vale do Limpopo, a comer repolho e cebola dali. Se você vai para a CTA hoje e pergunta a todos que estão ali, comem cebola de onde? Comem alface de onde? Vem de Nelsprit. No Vale do Limpopo, lá no Chokwe, não há produção nenhuma ali. Não há produção nenhuma ali. E nenhum dos chefes estão preocupados com isso.
Os chefes estão preocupados com negociatas de importações da China, com estratégias duvidosas, só para fazerem negócios e continuarem a sua vida luxuosíssima. Então, para nós, o padrão vem sendo continuado. E aquilo que se passa hoje com o nosso governo é uma continuação de algo antigo. Mas também é de lei que haja esta aquisição de viaturas como forma de dar alguma dignidade aos dirigentes. O que está a dizer é que a dignidade do dirigente que viola a lei da probidade pública vem de ele andar num Mercedes luxuosíssimo, com o povo que ele tem que servir sem medicamento nas unidades sanitárias. É o que está a dizer, senhor jornalista. Que um dirigente que sistematicamente está em conflito com a lei, viola a lei da probidade pública, que foi aprovada pelo parlamento, um parlamento que representa o povo. Então, tem um ministro que viola sistematicamente essa lei, a dignidade dele ou dessa ministra vem por via de o pouco dinheiro que o Estado moçambicano gera através de impostos dos moçambicanos, é utilizado para suportar o luxo dessas pessoas. É desse luxo que vem a dignidade desses ministros. É o que está a dizer, jornalista. De todas as formas, eu estava a dizer isto porque tivemos o último pronunciamento do secretário permanente do Ministério da Economia e Finanças, que dizia que a aquisição das viaturas estava prevista na lei e que era o que o Ministério da Economia e Finanças estava a fazer era apenas a materialização da lei. Era mais nesse sentido que eu colocava que efetivamente o que se estava a fazer estava previsto na lei. Está a dizer que é o secretário permanente que falou isso? Exatamente. E veja só que é aqui onde começa um dos equívocos que coloca o nosso Estado nessa situação. Essa explicação não tem que ser dada pelo secretário permanente do Ministério. A tarefa do secretário permanente do Ministério não é de justificar a despesa que o Ministério faz para outros, para fora do Ministério. O secretário permanente é o gestor do Ministério, da entidade ministerial, do patrimônio desse Ministério, dos recursos humanos desse Ministério. Mas os secretários permanentes, ou na sua maioria, são trazidos pelo ministro, são muitos secretários permanentes são trazidos pelo ministro. Então, fica ali. É uma situação de aquela pessoa que tinha que ser o guardião da legalidade da atuação do Ministério, é uma pessoa que está em cumplicidades com o ministro. Então não pode, de forma nenhuma, chamar à razão o ministro, porque quando o ministro foi apontado, levou a pessoa da sua confiança para secretário permanente. O nível mais alto da carreira de função pública é a de secretário permanente. Mas você apanha secretário permanente de 24 anos. Não temos nada contra a juventude, antes pelo contrário, apoiamos isso. Mas o secretário permanente é aquela pessoa que não só tem que ter competência técnica, mas também tem que, a sua forma de estar e postura, tem que emprestar dignidade ao poder público. Porque o político pode ser exonerado de um dia para o outro. E temos que ter a certeza que tem ali o secretário permanente, que é uma entidade de integridade. Neste momento, essas são estratégias de corrupção dos ministros que fazem com que, digamos assim, não dão seriedade a essa figura de secretário permanente. Este é um assunto que o primeiro-ministro da República de Moçambique, que é a pessoa que, por fim, assina as cartas que conferem esse posto, devia levar esse assunto com seriedade, dos secretários permanentes. Tendo em conta que estão encontrados de princípio por concurso público, não é? Bom, era importante que tivéssemos acesso à possibilidade de acompanhar esse concurso público. Por lei, todo o moçambicano interessado em verificar um processo tem que poder ir ver um concurso público.
Então, nós pedimos a quem de direito, quando conduzir processo de contratação de secretário permanente, que tornem isso público para irmos ver, porque neste momento a experiência que nós temos é de que há uma banalização desse posto de secretário permanente para viabilizar estratégias de corrupção nos ministérios. Muito bem. Eu vou agora para si, senhor Naftal Simbine, que é representante da CONSILMO, que é a Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique. Vocês, por aquilo que têm estado a acompanhar em termos de medidas do governo para fazer face a esta crise, sobretudo porque representam a classe laboral, são medidas que efetivamente vão ao encontro da classe laboral dos sindicatos, vão ao encontro daquilo que são os setores designados prioritários pelo governo. São medidas que vão ao encontro das pessoas que são mais desfavoráveis do Estado moçambicano, na forma como vocês têm estado a ver as medidas a serem tomadas neste momento de crise. Muito obrigado por esta oportunidade e boa noite aos telespectadores. Estou grato por estar aqui para dar a nossa contribuição. E aqui algumas participações aqui acabaram ajudar para dar aquilo que é o nosso posicionamento em relação a alguns aspectos de que se corre. Esta questão de que as medidas satisfazem a verdade é que as medidas são anunciadas em alguns casos e vimos, mas o que é verdade é que nós estamos a sentir que, como lógico, a parte do trabalhador cada vez está a ficar fragilizado. Como é que isso se manifesta? E ainda dá para ligar este assunto que hoje vimos, mas podíamos ver naquilo que geralmente nós fazemos em todos os anos. Chegou o ano, acabou o ano, iniciamos outro, e negociações, porque queremos aumento de salários. E se por um lado estamos a discutir os salários mínimos dos trabalhadores e também se recusa aquilo que poderíamos dizer que utilizamos cabaz mínimo para minimizar os custos do trabalhador, então acabamos de entender que, bom, por vários argumentos que são colocados ali nas negociações, e acabamos de entender que, de facto, devemos abandonar cabaz mínimo e basear nos dados que o resumo do desempenho econômico nos apresenta. Mas qual é o contraste? O contraste é que, se por um lado o trabalhador compreende que daquelas justificações que saem aí na mesa de negociações, e em algum momento nós somos confrontados com os trabalhadores de que dirigimos, porque nós dissemos que aceitamos, porque dá um mandato para discutir até um certo nível, mas quando se chega lá, apresenta esses dados econômicos e o desempenho dos dados econômicos, o que se deu no ano passado, não sei o que. E não discutimos aquilo que vimos no terreno, mas discutimos aqueles dados econômicos. E nós explicamos os nossos trabalhadores no sentido dos nossos companheiros que nós representamos, que não é que houve uma situação disto e aquilo ali, e a economia está em crise, não sei o que. E os trabalhadores, em muitos casos, eles têm mais informações do que nós. Quando chapamos essa, então ele pergunta: por que é que você diz que
as coisas, temos que aceitar isto, porque a economia nossa está embaixo, não sei o que, não sei o que. E começa a alinhar uma série de coisas que ele assistiu. Se calhar no dia anterior, a semana anterior, por que aconteceu isto, se estamos em crise? E depois, nós ficamos com a boca aberta, porque aquilo que serviria de substância para justificar aquele nosso aceitar e baixar aquilo que devia ser o salário mínimo, porque compreender as dificuldades do país é para elevar a nossa economia, é afastado automaticamente por aquilo que os trabalhadores, porque são muitas fontes em que buscam. Um trabalhador, independentemente do nível, pode lhe chegar numa manhã dizer de que, olha, aquela viagem que o fulano fez, não sei o que, para a China ou para não sei onde, e depois voltou, afinal não era aquele o objetivo de que saiu. Quer dizer, você fica com boca aberta porque não sabia nada disso, mas os trabalhadores têm informação, o que é que está a se passar, como está a se passar. E as nossas justificações ficam sem peso. É por causa disso mesmo que a nossa posição, como confirmo, quando ouvimos que o nosso parceiro CTA toma posição de remeter ao governo uma posição de impedir que no próximo ano haja o aumento do salário e impedir que haja 13º. Isso é completamente desajustado ao nosso dia. Porque, segundo até o que explanaram os outros aqui, afinal a crise, quem lhe disse, se o presidente da CTA, que a crise vem por causa do salário dos trabalhadores? Nenhum aqui disse qualquer coisa disso. A crise não vem nas mãos do trabalhador. Então, se não vem deste, então é por isso que nós, numa forma estratégica, porque é para deixar utilizar os dados dos outros que também nem temos, por isso eu evito até tirar alguns dados, porque quando chega a hora da verdade não saberei justificar. Prefiro, o que sei é que a crise não vem, nem é o produto do salário dos trabalhadores. Isso estou claro. Está claro em relação a este posicionamento? Sim, sim. É por isso que, para nós, para aferir aquilo que é a razão, é a causa, pedimos que haja um comitê de gestão, é o nome que encontramos. Comitê de gestão, mas logo, como pode ver, mete os 3 primeiros, mas fazem parte da CCT. É que significa que os outros, provável, não conseguem saber que a CCT tem uma missão de olhar a situação da economia e propor algumas medidas. Então nós remetemos os mesmos, mas não por esse nome, sabe? CTA, trabalhadores, o governo e acrescentamos acadêmicos. Entram aqui, por exemplo, os dados que ouvimos aqui, assim, seriam este comitê a receber esses dados e avaliar o que é consistente, o que não é consistente e propor as medidas que pode fazer sair da situação. E, de facto, a questão de dívidas, já nascemos, já havia dívidas, fazia dívidas, mas o que também já nós estamos a encontrar é o problema de que a nossa dívida provável, no meio desta coisa, desta proposta que nós fazemos, teria justificação. É que já fala-se para deixar lá muito tempo, só começar do ano passado, fala desde o ano passado, mas todas as medidas que diz de que se tomou está a se corrigiu, mas de facto não é suficiente. Corrigiu, não é suficiente. Aquilo pode se
confundir com aquela questão do peso que é acertado por macaco, que quando diminui neste lado e depois baixa este lado, quando diminui este lado, baixa este lado. É que nós não conseguimos até aqui acertar a nossa economia por causa de algo que nós não sabemos. Mas o que fica claro para tanto o próprio presidente da CTA e os seus é que a crise não provém do salário dos trabalhadores nem do 13º, e à procura disso nós vimos esse conjunto, mas pode haver outros que veem o outro, mas na perspectiva não para governar, porque eu hoje consegui ser contactado por uma série de coisas. Por que vocês propõem que o governo também tem que fazer parte neste comitê, porque o governo está no poder e depois não consegue resolver o problema? Mas por que nós sabemos que este país tem governo, nós sabemos que este país tem presidente, tem todas as instituições em plena. O que nós estamos à procura aqui é aquela questão de que quando algo está mal aqui em casa, o pai distribui várias tarefas para os seus filhos para procurar de solução. Não porque não existe governo. Nós pedimos que este assume este poder, mas quem também vai nomear este comitê? O próprio governo. E não outro. Muito bem, muito bem. Eu penso que ficou o essencial do seu posicionamento em relação àquilo que são as medidas que estão a ser tomadas pelo governo e as próprias saídas para esta crise que vivemos. Mas vou para si agora, Eduardo Senso, não só pelo fato de ser diretor executivo da CTA, mas também por ser economista, porque o que nós temos estado a registrar é o endividamento cada vez mais crescente do Estado moçambicano. Falo do endividamento interno, a busca, neste caso, de dinheiro na banca, o que, de certa maneira, faz com que haja uma pressão aos bancos que operam no mercado nacional, roubando grande fatia destes mesmos valores que podiam ser recorridos pelas famílias ou pelas empresas, sobretudo, para fazer o investimento, isto porque o governo também não tem já o financiamento externo. O que é que efetivamente o governo pode fazer para cada vez menos recorra a este financiamento interno, com vista a não, de certa maneira, sufocar aquilo que seria o recurso das empresas dentro da Banca Nacional? Muito obrigado e boa noite a todos telespectadores da DSTV e vou cumprimentar os meus colegas de painel. Bom, talvez poderia começar dizendo que relativamente ao que coloca como um aspecto preocupante, que é o endividamento interno e versus saídas para essa situação. Diria que é preocupante a forma como o endividamento interno está a crescer. De facto, isso é como resultado, em parte, porque o Estado não se ajustou, portanto, a esta situação, tanto em 2016 como em 2017, embora as respostas estejam a acontecer, mas são muito lentas em termos daquilo que poderia ser, tanto a magnitude e, portanto, o Estado continua a fazer despesa de todo tipo e isso faz com que o seu déficit, portanto, cresça. Não havendo recursos, claramente acaba se endividando, portanto acaba se empurrando para o endividamento. Agora, mencionou o Sr. Naftal que estão as declarações tanto do presidente da CTA e que de fato deve reconhecer que a fonte desta crise não são os salários.
e claramente não são os salários e estamos claros de que quando chegar a hora de negociar os salários, vamos sentar à mesa e negociar salários. Este ano em particular, por exemplo, apesar de toda a situação, não era tanto muito encorajadora, mas em termos de aumentos salariais, os ajustes salariais, portanto, registrados este ano foram dos mais elevados, portanto, dos últimos 3 anos, taxas muito altas, mas, em termos daquilo que foram usados, mas mesmo assim não era suficiente para cobrir aquilo que eram as necessidades que os sindicatos exigiam, mas era um reconhecimento de que precisa haver uma sensibilidade na perspectiva do trabalhador, as necessidades do trabalhador, a proteção social. E no que diz respeito à função pública, que é uma outra área, e claramente que CTA não tem nenhuma decisão, o governo é soberano nas suas decisões e claramente é solidário, tanto a todos os trabalhadores. Está a dizer que é apenas uma proposta, mas cabe sempre, em última instância, o governo decidir. Pois, e como opcional, porque em termos de propostas não foi só essa, que tanto foi avançada, foram avançadas outras, mas acima de tudo é para dizer que isso provavelmente o tom tenha sido um pouco pesado e tenha sido assumido que CTA é contra os trabalhadores. Do lado do setor privado, os trabalhadores são os nossos parceiros no comitê, tanto na Comissão Consultiva de Trabalho, e somos solidários à situação que passa os trabalhadores, seja a função pública ou seja o setor privado. Portanto, somos solidários, não é provavelmente a ideia de que a CTA é contra. Portanto, isto apresentou uma série de ações, tanto do lado da receita, assim como do lado da despesa. E no lado da despesa, falamos também da questão dos bens de alto valor, pode ser considerado alto valor ou não, que foram aqui mencionados alguns, o Dr. Novonga falou de alguns, que é a avioneta, carros e entre outros aspectos, que era preciso ser considerado, mas acima de tudo aqui há algumas medidas que é preciso ser consideradas, portanto, num pacote orçamental, por forma, portanto, a fazer face a essa questão, porque o Estado precisa emagrecer. Emagrecer não significa necessariamente cortar no salário, pode cortar noutra despesa. Por exemplo, a despesa das despesas mais elegíveis, na minha opinião, é a despesa de bens e serviços, porque essa é a despesa que portanto, tem origem, muitas vezes, a atos que depois deixam a sociedade um pouco boquiaberta em termos das decisões tanto que são tomadas, e mesmo porque a aquisição desses bens e serviços provavelmente pudesse se privilegiar que o Estado tenha o suficiente para tanto funcionar, o mínimo para funcionar, e não necessariamente a aquisição de novos bens de alto valor, e acabando fazendo a despesa de funcionamento crescer. E isso é que faz também que haja recorrência ao mercado financeiro, como tem vindo a acontecer. Portanto, o Estado não tem dinheiro, esses bens e serviços são financiados pelas receitas, então tem que ir comprar para vir pagar qualquer coisa, um carro, um avião, ou sei lá, alguma coisa que seja assim. E nessa perspectiva, as medidas têm que ser olhadas tanto do lado da despesa, assim como do lado da receita, assim como olhamos isso. E no lado da receita tem, por exemplo, a questão dos grandes projetos. É verdade que todas as medidas têm um risco, tanto do lado da despesa, assim como do lado da receita. Do lado da despesa, se, por exemplo... Do lado da receita, está a falar de se buscar receita nos grandes projetos? Mais dinheiro? Exatamente. Portanto, os grandes projetos, as isenções que têm,
a forma como vimos é que não seja necessariamente dizer ok, porque às vezes pode não ser bom para o país dizer ok, eu acordo hoje e vou retirar, por exemplo, uma isenção, mas essas empresas estão dentro deste país, estão a ver o que o país está a passar, é possível renegociar na perspectiva de ou reduzir ou colocar zero a isenção, portanto, o benefício fiscal que essa empresa tem, e até mais tarde poder se compensar, se for o caso. Mas o país, neste momento, precisa de fazer encaixe. Esses encaixes podem vir desta parte. E se o encaixe vem desta parte, significa que o setor privado, particularmente as grandes empresas, estão a contribuir nesta busca de solução, portanto, para essa saída. Ou seja, provavelmente o ônus não há de ir para o pequeno, não há de ir para olhar, para cortar aqueles subsídios que fazem para os medicamentos, subsídios que fazem para as escolas, não é? Poderá vir deste lado e vir ajudar a equilibrar tanto as contas. Portanto, é um leque de medidas que podem ser verificadas, mas no que diz respeito aos bens e serviços, eu acho que é preciso pensar-se com alguma profundidade, porque acho que os que têm, apesar de tudo, os que têm, que estão a trabalhar, tanto nesse aspecto, há alguma também pressão política e é preciso dar instrumentos. Alguma liberdade? Não alguma liberdade, mas sim, pode ser liberdade, mas a liberdade pode ser gerada por instrumentos. Por exemplo, se eu digo que na lei orçamental determinados itens, não é, de determinados tipos não podem ser em 2018, não posso adquirir. Portanto, tens de dar ao Ministro das Finanças também uma coisa que ele diz, ok, este tipo de coisas eu não posso comprar, e ajuda-lhe a rechaçar, vamos dizer, entre aspas, as pressões políticas. Mas se não tem isso, não estou a defender que tem que fazer as despesas, como estava a dizer, o doutor Nuvunga, que retirar a dignidade do pequeno para o grande, mas a questão se não tem isso, alguém vai lá, faz as pressões políticas que são feitas, a pessoa talvez é colocada como ministro a dizer que ok, ele diz que é de lei isto, e nada neste momento me impede. Então, vale a pena, a partir de já, tanto neste pacote orçamental, começar a colocar esse tipo de medida. É uma lei orçamental que sai, que diz, este tipo de bens não vamos adquirir. O que vamos adquirir são coisas que vão, em termos de bens e serviços, são coisas para beneficiar os segmentos mais baixos, e tanto entre as... O funcionamento do dia. Eu acho que isso ajuda, por um lado, ajuda a controlar a despesa, ajuda a fazer com que a despesa não seja gasta em aquilo que não é necessário, seja gasta estritamente necessário, mas também estou a olhar do lado da receita, que é preciso ir fazer tanto alguma coisa. Doutor Nuvunga, tive a impressão, mas em apenas um minuto tenho a indicação da minha reação que temos que ir a um breve intervalo. Queria fazer algum comentário? Sim, queria fazer. A minha questão para o Sengo, que é um grande amigo, a CTA que dirige é uma entidade que tem uma relação umbilical com o governo, assim podemos dizer. E de ano a ano tem feito aquelas conferências, chamam de aqueles encontros anuais com o governo para reformas. Mas a dúvida que eu sempre tenho, vamos lá, as pessoas que coalescem à volta da CTA, o que é que efetivamente produzem? Quando dizem que são um setor privado, o que é que produzem para além de esperar contratos para fornecer bens e serviços ao Estado? O que é que produzem? Onde é que está o vosso tomate, a vossa cebola, a vossa mandioca, que produzem para dar emprego aos operários e para depois com eles discutir se paga ou não o 13º, secundário? O que é que produzem para além de a gente vos ver de casacos bonitos, de seminário em seminário, a discutir contratos do Estado? Bom, eu não sei se não quero me fazer uma entrevista, mas eu não sou empresário, sou funcionário.
para funcionar. Então, não pode me colocar na classe empresarial, mas também não fica bem eu ir dizer isto, não é necessariamente não fica bem, mas não cabe a mim ir dizer que esta e aquela pessoa faz alguma coisa. É o geral, o geral. É uma questão de, penso que é uma questão de turno, mas é uma questão de, não é para ouvir falar do que cada um faz, não é, penso que não é isso. Se for isso que está em debate, sim. Não, exato, mas parecia que em um minutinho a indicação temos que ir a um intervalo, doutora. Bom, o debate... O debate, de facto, está sendo muito interessante. O que eu queria dizer é que, de uma certa forma, nós concordamos que a economia moçambicana precisa de uma reestruturação total. Porque se nós formos a ver, nós estamos aqui a discutir viaturas, estamos aqui a discutir aviões, mas não estamos a nenhum momento a discutir quantas pessoas de facto estão dentro dos impostos, que pagam impostos. E nós veremos que a maior parte da população moçambicana está fora das suas obrigações de impostos, e é essa gente que também quer beneficiar do serviço público. Então, nós temos que reestruturar e incluir toda a população moçambicana naquilo que é a economia moçambicana. Você estava a falar da banca, por exemplo. A banca moçambicana nunca foi friendly para ninguém, sobretudo quando se trata de empréstimos. É a banca mais cara da região. Então, nós temos que fazer todo esse tipo de jogos e ver como é que nós, de facto, podemos fazer arranque à nossa própria economia. Só para terminar, nós não podemos falar da crise, a crise de hoje, cingirmos apenas às dívidas ocultas. Temos que lembrar que a nossa capacidade de negociar paz e a nossa capacidade de peace building em Moçambique ainda continua muito em baixo. É por isso que nós tivemos há bom pouco tempo uma crise político-militar, que de facto isso contribui bastante para aquilo que é a situação econômica hoje. Essa crise não é só por causa das dívidas ou chamadas as dívidas ocultas, é também porque nós não temos capacidade de negociar, não temos um foco institucional para peace building a curto e longo prazo. É por isso que nós tivemos nesse tipo de situação de crise econômica. Então, nós não podemos falar das medidas para a saída da crise e focalizarmos apenas, não coisas triviais, não são coisas triviais, são sérias, porque estamos a falar de ética governativa, que é muito importante para impulsionar um povo todo para uma vitória econômica ou financeira, estabilidade permanente, mas temos que olhar aquilo que foram as ações dos governos anteriores, na medida em que tipo de políticas eles adotaram para poderem garantir a estabilidade política, que é muito importante para os investimentos internos, e como é que hoje estamos aqui. Então, nós temos que realmente, sem vergonha, articular e não pensarmos, época da dívida oculta, mas sim são, mas há muitos mais fatores, incluindo a própria educação financeira. Nós sabemos muito bem que jovem não tem dinheiro hoje, o que pensa é colocar o dinheiro, torar dinheiro, como dizem os jovens. Tem os 400, não temos disciplinas. Então, tudo isso concorre para aquilo que é, porque não vamos olhar para o Estado, vamos olhar para cada um de nós, como é que nós consumimos o nosso próprio, como é que nós usamos o nosso próprio salário. Quantas pessoas na minha casa têm viaturas Vitz, por exemplo, quanto tempo eu levo na estrada? Quer dizer, racionalização econômica em momento de crise não é apenas um trabalho do governo, é também individual, mas pela minha observação, embora não tenha feito ainda algum estudo, para alguns realmente não acontece nada. E vou dizer uma coisa ainda, que as zonas rurais estão a ressentir uma coisa que eles nem fazem parte dela, a crise está-lhes a bater muito fortemente, mas que eles nem fazem parte dessa economia semi-estruturada urbana. Então, estamos a falar de crise econômica, mas tem que se enfatizar que isso está muito mais nas zonas urbanas do que nas zonas rurais, embora nas zonas rurais a população sinta de facto que o meu quilo de arroz já não é o mesmo valor que eu posso adquirir. Muito bem, estamos a falar das medidas para a saída da crise. Vamos agora a um breve intervalo. Voltamos para a segunda parte, onde poderemos contar com a contribuição também do Carta Telespectador. Até lá, até já. É importante esses espaços de debates
porque estamos a falar sobre a África de hoje e sobre as perspectivas futuras do desenvolvimento deste continente. A África é um grande continente, riquíssimo em termos de recursos naturais, em termos de recursos humanos, e agora é tempo de trabalharmos, reforçando as instituições, capacitando as pessoas, reforçando o Estado de Direito democrático para termos um desenvolvimento inclusivo e chegarmos a uma maior dignidade para todas as africanas e todos os africanos. E estes debates vão permitir-nos reafirmar ideias, confirmar sonhos e trabalhar para uma África cada vez melhor. STV Play, mais próximo. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia aos províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobretaxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Tem um déficit. Secretária permanente. Boa noite, bem-vindos ao... O que é acrescentam? O que é que isto são? A firma ainda está a reclamarem que... Olha, pessoal, é um gesto simples. Há um objetivo de raptar pela polícia. Esta é uma das vias da oportunidade. Quais são os grandes STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia. O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este
é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do programa Linha Aberta. Estamos a falar sobre as medidas para sair da crise e nessa segunda parte vamos contar com a contribuição dos caros telespectadores. Vou pedir para a minha realização, já colocou o número telefónico disponível para o qual o telespectador poderá ligar e dar a sua opinião a respeito do tema em debate. Eu tenho indicações de ter o senhor Gabriel Mfundice em linha e que quer participar. Muito boa noite, senhor Gabriel Mfundice. Não é o senhor Gabriel Mfundice, mas sim o senhor Finias. Muito boa noite. Boa noite. Senhor Finias, pode dar a sua contribuição? Eu gostava primeiro de cumprimentar o painel. Alô? Exato, pode prosseguir, senhor Finias, pode dar a sua contribuição. Eu gostaria de cumprimentar o painel primeiro, dizer que a questão primordial da nossa crise advém sobretudo da questão da dívida pública, das dívidas ocultas. E dos maiores problemas também é que no nosso país nós temos um problema de interpretação e implementação da legislação. Se formos a ver, lá para cá houve muito atropelo à legislação nacional como tal. O Fundo Monetário Internacional impôs com que o operador do Banco de Moçambique fosse por Rogério Batamero. Vamos a ver um caso muito recente da questão da propriedade pública que aconteceu no Banco de Moçambique, a quando o caso Rosa Banco, o governador do Banco de Moçambique, ele como presidente da Associação Cubana, saiu da cadeira de presidente da associação, foi submeter o projeto da salvação do Moza Banco e, por sua vez, ele mesmo deu um despacho positivo do mesmo processo. Quer dizer, uma questão muito triste. Se formos também analisar, por exemplo, a questão do 11º Congresso da Frelimo, a questão do trator. Será que os assessores do Presidente da República não sabem que existe a lei da propriedade pública? Foi que o primeiro secretário da cidade de Maputo leva o trator, vai oferecer ao Presidente da República e, por sua vez, o Presidente da República rejeita. Será que o primeiro secretário não sabia que, na verdade, existia a questão da lei da propriedade pública? Então, vamos ver a questão das dívidas ocultas, vamos perceber que o Fundo... Senhor Finias, eu vou pedir para que se concentre nas medidas que são necessárias para evitar o impacto maior, sobretudo para a população mais desfavorável, e evitar fazer uma resenha, tendo em conta que estamos com pouco tempo e mais telespectadores têm de contribuir no programa. Exato. Mas é assim, como todo mundo sabe, as medidas que devem ser tomadas, primeiro, o Estado moçambicano tem que divulgar o resultado do relatório da CROL. Essa é a exigência que o Fundo Monetário Internacional tem. Então, se o Estado não faz isso, que os doadores nunca mais vão aparecer, nunca mais vão doar nada para o nosso orçamento. Acho que isso é o primordial.
Então, depois vamos ver outras medidas, mas o primordial é exatamente isso. O Estado moçambicano depende de boa parte dessas ajudas externas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Finias, pela sua contribuição. Eu vou pedir mesmo aos telespectadores para nos concentrarmos naquilo que seriam as medidas para fazer face a esta crise, ou para que o impacto da crise que se vive no país fosse cada vez menor, sobretudo para a população mais desfavorecida. Tem indicações de ter agora mesmo o Sr. Gabriel Mfundice. Muito boa noite, Sr. Gabriel Mfundice. Muito boa noite. Peço para ser preciso na sua contribuição. Vou saudar o painel. As medidas que podem ajudar o governo utilizar esses fundos que estão a cobrar através do imposto. É preciso que eles, algumas pessoas, tenham um salário e regalias, ou tiram as regalias, ficam com salário. Sabe que a maior parte das coisas, por exemplo, na minha seção, está mais prejudicado, porque a empresa onde tem jardins, o jardineiro não tem mangueira, não tem nada, porque estamos em crise. A minha seção está mais abrangida com essa crise, mas é preciso que faça divisão desse fundo que cobra os impostos, evitar que compra os carros para o Estado. Eu sei que o Estado tem que andar com aqueles carros de Mercedes que tem blindado, mas para alguns PA, diretores, devia ter aqueles carros que não custam muito dinheiro, porque agora estamos em tempo de crise. Quando haver condições, eles podem comprar o que eles têm que comprar, mas no momento que estamos em crise, devia poupar muito para que conseguimos irmos à frente, evitar a corrupção. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice. Portanto, mesmo nessa linha que gostaríamos de ter aquilo que é a contribuição do caro telespectador, no sentido de dizer o que é que se pode fazer para evitar um impacto cada vez grande, um peso cada vez grande daquilo que seria esta crise que o país vive. Sengo, gostaria de fazer um comentário. Falou uma coisa. O seu comentário, Sengo, tendo em conta que nessa segunda parte priorizamos os telespectadores. Muito boa noite. Tem indicações de ter o Sr. Pedro na linha. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Pode dar a sua contribuição, Sr. Pedro. Bom, cumprimentar aí o painel. Para passarmos dessa nossa crise, meus irmãos, dependemos daqueles que estão em frente. Aqueles que estão em frente, quase a maior parte das nossas receitas vão para aqui. Por exemplo, está imaginando aqui, senhor, aqueles diretores estão a ganhar 1 milhão de medicais, de eletricidade. Quer dizer, um bairro de Chopal, 21 de junho, leva 4 dias a comprar energia todos os dias, só para pagar o salário daquele senhor. Imaginem isso. Imaginem isso. Nós estamos lá embaixo, nós estamos a ganhar 3 mil. Principalmente esses diretores estão a dizer que não pode haver 13º. Mas, desculpem lá. Por isso, para ultrapassarmos isso, quem deve apertar cinto, principalmente em primeiro lugar, são os chefes lá. Eles estão a comprar muitos carros, 11 milhões e tudo isso. E assim eles ainda continuam, ainda querem essas regalias. Não está a fazer nada. É vezes zero que eles estão a dizer todos os dias. É vezes zero, que dá zero. População qualquer assim, nós aqui não estamos a ganhar nada, meus irmãos. O governo com os governantes que ainda querem continuar com regalias, salário gordo. Meus irmãos, essa crise é séria. Eu digo aos governantes, é séria. Muito obrigado, Sr. Pedro. Ficou essencial da sua contribuição. Sengo.
seguinte, para além disto, falamos de sair da austeridade da boca para a prática, pragmatismo que estava aqui a referir-se, é que o essencial que a nossa economia tem é poder tanto relançar as suas bases produtivas. Há um exemplo muito que eu gosto de usar, que é a questão do setor do açúcar, não é? O que foi feito no setor do açúcar quando se pretendeu, tanto, alavancar este setor. Foram tomadas determinadas medidas e hoje o setor... Está a falar de medidas de algum protecionismo? Não só a questão de protecionismo, é uma questão de apostar, tanto no investimento em determinadas infraestruturas, numa determinada zona e aproveitar essas infraestruturas. Por exemplo, nós temos visto uma coisa, em Moçambique sempre fazemos investimentos na área de irrigação, área de conservação, mas fazemos de forma descontinuada. Quantas vezes reabilitamos Choco, que estava a falar? Quantas vezes temos um complexo, portanto chama-se Complexo Agroindustrial de Choco, que é um monstro grande, está ali, está parado. Mas nós, quando for a ver, por exemplo, no Orçamento do Estado, de ver despesa de investimento, uma parte vai construir novos regadios. Quando falo do Choco, falo das outras partes. Tivemos a questão dos sírios. Então, a questão da despesa do investimento é preciso ser vista na perspectiva de que a sua eficiência tem que ser, portanto, maximizada. Maximizar a eficiência de uma despesa de investimento não basta construí-la, não é? Tem que aproveitar. E aproveitar significa explorar, fazer com que aquela infraestrutura seja rentabilizada em todos os aspectos. Tenho indicações de ter o Sr. Ricardo na linha. Muito boa noite, Sr. Ricardo. Boa noite, como está? Ótimo, Sr. Ricardo. Pode dar a sua contribuição a propósito do tema em debate. Muito bem, obrigado. Primeiro quero saudar o painel e como contribuição na área ou no tema que estamos a debater. Muito boa noite. Sim, pode prosseguir, estamos a ouvi-lo perfeitamente, Sr. Ricardo. Como contribuição no tema que está na mesa, uma das medidas que deve ter em conta, primeiro, é a mudança de atitude e comportamento dos nossos governantes. Mudança em que sentido? Mudança em que sentido? O nosso governante primeiro muda o comportamento na primeira posição, porque há matéria que o país está em crise, precisamos que o governo, quando traça medidas de mudanças, devem ser colocados em prática, na verdade. A segunda medida que eu acho importante seria o governo apostar na indústria transformadora do nosso país. Enquanto nós continuarmos a não apostar na indústria transformadora, o nosso país continua a ser dependente de apoio externo. E nós já sabemos em que situação o país se coloca neste momento. Então temos que apostar na indústria transformadora dentro do nosso país. A segunda é a racionalização do pouco imposto que o país arrecada com os empresários moçambicanos. Porque essa crise veio realmente afetar o empresário moçambicano. E mesmo assim está sujeito a pagar imposto. Ainda é preciso que haja uma racionalização do imposto que está sendo cobrado internamente, para permitir que, com pouco recurso que existe, seja aplicado nas áreas sociais. Porque nós sabemos que, na verdade, as áreas sociais estão afetadas neste momento. Uma das formas na racionalização seria também reduzir bastante os ministérios. Por causa disso, nós temos muitos ministérios e que acarreta muitos custos. É mais ou menos essa pouca contribuição que eu queria fazer. Muito obrigado, Sr. Ricardo, pela sua contribuição. Dr. Novunga, gostaria, se calhar, de comentar algumas coisas que os telespectadores acabaram dando como contribuição. Pois, não podia concordar mais com o último contribuinte. O que se assiste hoje é o governo, assim, senta por cima de uma economia política da corrupção, que dá benefícios
às pessoas que estão a manipular esse sistema, que é esterilizante à economia. Mais uma vez, em dois sentidos. O primeiro sentido é que os que estão no poder, porque gerem esta economia, esse sistema de corrupção, que envolve um pouco o setor privado, ali as compras, etc. É tudo aqui à volta dos contratos do Estado. Contratos, muitos deles, elefantes brancos, para agravar ainda mais a situação da população moçambicana. Mas, por outro, e mais importante, é que não há um pensamento estruturante de como tirar. O meu colega está a falar de transformação, etc. Mas a minha pergunta é, onde, em que documento do Estado moçambicano hoje você encontra este debate de como colocarmos a economia, o pequeno e o médio produtor, a produzir para dar de comer aos moçambicanos e depois a comida sobrar e exportar, como outros países fizeram? Não há isso. Tudo o que há são debates à volta do procurement público, onde os dirigentes mobilizam, ficam com o quinhão, compram machibombos velhos, pintados, para aqui, anda um pouco, e a nossa população anda de my love. Não, anda de my love e passa pela presidência da República pendurada nos my love. E a presidência ali a desfilar com mercedões da última categoria. Nossa população, que se diz ser patrão, a passar ali. E há uma insensibilidade muito grande. E uma coisa que me surpreende cada vez mais é falando com ministros do sexo feminino do nosso governo, tanto as ministras. Você fica com a expectativa de que uma ministra, por também ser mãe, por ter gerado uma vida, tem maior sensibilidade, porque tem uma criança que gostaria de ver um mundo melhor a criança viver. Mas quando falas com ministros do sexo feminino, encontras mais rispidez nas possibilidades de um pensamento sobre como é que podemos ajudar o país a dar passos para frente. Muito bem. Mas nesta questão que falou... Senhor Simbini, vamos dar aí o Sr. Simbini, sobretudo porque falou-se de muitas coisas à volta, nesse caso, da classe trabalhadora, mas estamos mesmo com pouco tempo, Sr. Simbini. Pode dar os seus comentários para daquilo que terá falado. O comentário que quero dar aqui, aqui foi dado uma parte para mostrar que para o nosso país sair nisto é para deixar o parecer ou o ser, todos tirarmos a mesma conclusão. Aqui quero colocar esta questão. O que é que temos feito, teríamos que fazer o seguinte, o que é que temos feito em relação àquilo que estava a dizer que a CTA é solidário com os trabalhadores. Durante esse período que concedimos lá a questão de salários e depois andar. E o que é que veio dar como produto de quê? Porque aumentamos pouco o salário e depois, este ano, e por causa daquilo que fizemos, já o resultado é este. Todos os anos nós aceitamos isso, mas no fim, provável o problema é esta questão de que falta de estruturação, não sei o outro nome que se pode dar, para dizer de que as medidas que tomamos em relação a isto, o resultado produziu isto. O resultado que fizemos disto, o resultado é este. Porque, de facto, o que nós continuamos a ser é esta questão de aceitar que tem que posicionar numa questão de salário das pessoas e depois esquecendo a vida de coisas. Um outro ponto que não queria que ficasse fora. Viram os salários dos trabalhadores que têm que ser atacados no SICOM. Tribunal Tributário estava a colocar uma questão de empresas que faz fuga ao fisco. Então,
não é isto criar fosso para com que a nossa economia não funcionar. E depois, são estes, por isso que nós remetíamos a uma questão de um grupo estruturado, para ver se estes dados que estão a ser dados por este e aquele ali sejam harmonizados e depois, porque outras coisas vão dizer de que não, isto não é verdade, isto não é verdade, isto não é verdade. E depois apurar aquilo que de facto é verdade, para permitir que quando nós falamos de que vamos trabalhar, vamos trabalhar. O apartheid, desculpa, é o último, o apartheid desenvolveu muito porque estava isolado no mundo. Nós estamos hoje isolados por FMI e outros. O que é que estamos a fazer de coisa? Isso é uma questão, os nossos empregadores, quando viram de que estamos fechados as portas em todo o mundo, das conferências que o companheiro aqui falou, e sabemos disso. Mas qual é o produto que se tomou de que, como estamos isolados, estamos a ver aqui, não temos a coisa, em relação à área X, a posição é esta, a área X, a posição é esta, a área X, para vir produzir a coisa. Só olharam particularmente a parte do trabalhador. Muito obrigado, Sr. Simbino, muito obrigado, doutor Novunga, muito obrigado, doutor Mas também, é o fim? Muito obrigado, não pode ser, não pode ser assim. Não sinto bastante. Não pode ser. Terminou o programa? O tema, infelizmente, vai ficar para as próximas oportunidades em termos de debate desse tema e também de procura das saídas para esta crise. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem.